Caros irmãos, queridas irmãs, os privilégios que Deus concedeu à Santíssima Virgem Maria são mais numerosos do que as estrelas do céu. A Imaculada Conceição é um desses privilégios com que Deus quis adornar a mais humilde e a mais excelsa de todas as criaturas, aquela que Ele escolheu para ser a mãe do seu Filho. Por isso, Ele a preservou desde o primeiro instante de sua conceição, ou seja, de sua concepção lá no ventre de Santana. Deus a preservou em previsão dos méritos de Cristo da mancha do pecado original. Na verdade, nós, figurativamente, usamos essa expressão mancha para nos referirmos ao pecado original, que nos dá a ideia de que a nossa alma está manchada. A culpa original. Mas o pecado original é mais uma deficiência, é mais uma carência, é algo que nós perdemos, é algo que nos falta, devido à desobediência, devido à soberba dos nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais foram criados em estado de graça, em estado de amizade com Deus. Deus visitava o jardim do Éden, passeava todas as tardes, de mãos dadas com o primeiro homem e a primeira mulher. Havia intimidade, familiaridade, amizade entre Deus e a humanidade. O primitivo casal vivia em estado de graça, e a graça nos eleva a uma participação na vida divina, nos eleva, portanto, acima da nossa natureza. Porém, ao pecarem, ao desobedecerem a lei de Deus, todo pecado é uma transgressão da lei divina. Quando o homem quer ser autossuficiente, quando o homem quer determinar para si mesmo o que é o bem e o que é o mal, Deus tinha proibido os nossos primeiros pais de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado consiste justamente nisto. O homem quer emancipar-se de Deus, quer ser independente, quer se livrar de Deus e pensa que para ser livre precisa se livrar de Deus, quando na verdade Deus é a condição para que o homem seja livre, para que a mulher seja livre, porque liberdade não é eu poder fazer tudo o que eu quero. O pecado nos escraviza. Nós nos tornamos escravos dos nossos desejos, das nossas paixões desordenadas. Então, Deus nos deu a liberdade para nós amarmos. Deus nos deu a liberdade para nós escolhermos o bem, a verdade. Não para nós escolhermos o mal, a mentira, o erro. Isso é libertinagem, isso é abusar da liberdade, é fazer mau uso da liberdade. Mas os nossos primeiros pais foram seduzidos, enganados pela serpente infernal, por Satanás. Ele que disse: não servirei. E alguns dos padres da igreja são da opinião de que aquela revolta que
que houve no céu foi ocasionada porque Deus revelou aos anjos que o Filho Eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnaria, se faria homem. Deus pôs à prova a fé, o amor, a fidelidade dos anjos, que naquele momento ainda não contemplavam a face de Deus. Deus criou os anjos puros, santos, comunicou-lhes a sua graça, mas Deus pôs à prova. Também os anjos são livres. Só que o conhecimento dos anjos é diferente do nosso. A inteligência humana é discursiva. Nós aprendemos pelos sentidos. Santo Tomás dizia que nada há, repetindo o que dizia Aristóteles, nada há na inteligência humana que não tenha passado pelos sentidos. Então, o intelecto humano é discursivo, nós vamos aprendendo progressivamente. O intelecto dos anjos é diferente, é intuitivo. Eles conhecem a verdade de uma só vez. E Deus revelou aos anjos que Ele criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, assim como nós, que o Filho Eterno, a sabedoria eterna, se encarnaria. Isso está escrito lá na carta aos Hebreus, que Deus disse aos anjos que eles deveriam adorar o Verbo encarnado. Então, alguns padres da igreja são da opinião, é uma ideia que não é um dogma de fé, mas é uma ideia defendida por alguns padres da igreja, que Satanás e seus anjos se revoltaram contra Deus justamente porque Deus disse que eles teriam que adorar uma criatura humana. Na verdade, o Verbo eterno, encarnado, porque os anjos são superiores em dignidade aos homens, são espíritos puros. E esses anjos então se recusaram a adorar a Deus, feito homem, Deus encarnado. E o que Satanás disse foi: não servirei, não obedecerei, não me submeterei a essa ordem que para ele era absurda, que eu, uma criatura angélica, tenha que me prostrar diante de um ser humano e adorá-lo como Deus. Ao contrário de Satanás, ao contrário de Satanás, a Virgem Maria no Evangelho de hoje, ele disse: não servirei. Ela diz: eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se Deus está mandando, eu obedeço, eu me submeto, eu amo a Deus e quero servi-lo. Se Ele está dizendo, se Ele está mandando, eu obedeço. Ele disse: não servirei, não serei servo. Ela diz: eis aqui a serva. Por isso, alguns exorcistas até dizem que o diabo fica mais humilhado quando é invocada a Virgem Maria do que quando é invocado o próprio nome de Jesus. Embora Jesus seja infinitamente maior do que Maria, mas como o diabo é orgulhoso, é soberbo, ele é ainda mais humilhado por ter de obedecer a uma criatura humana, a Virgem Maria. Porque Deus a constituiu rainha do céu e da terra, a primeira entre todas as criaturas. Então, os nossos primeiros pais, seduzidos pelo adversário,
que é o significado da palavra Satanás, é o inimigo, é o adversário, é o pai da mentira. Ele semeou no coração dos nossos primeiros pais a dúvida. Deus não ama vocês. Deus está enganando vocês. Deus está enciumado de suas prerrogativas divinas. Deus não quer que vocês sejam livres. Deus não quer que vocês pensem por si mesmos. Deus não quer que vocês tenham as suas próprias opiniões. Ele quer que vocês o obedeçam. Então comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês serão como deuses. Vocês não precisarão, assim como eu, obedecer a Deus. Façam como eu, não sirvam, não amem a Deus, não obedeçam a Deus, não se submetam a Deus. E eles desobedecem a Deus, que é amigo, e obedecem a Satanás, que é o inimigo. Eles imaginam que o inimigo é que é amigo. Quando eles desobedecem a Deus, então eles perdem a graça original. Eles já não estão mais em um estado de amizade, eles se tornam inimigos de Deus. Dentro do coração humano brota aquela revolta contra Deus. Toda pessoa em pecado mortal, mesmo que ela diga que ama a Deus, não, mas eu amo a Deus, eu vou à missa, eu comungo, etc. Toda pessoa em pecado mortal, na sua alma existe uma revolta contra Deus, ódio contra Deus. Existe aquele não servirei, não me submeterei, não obedecerei. Então o pecado original, embora a gente use essa imagem da mancha, e daí até a gente diz Nossa Senhora é imaculada, ou seja, ela não tem a mácula, ela não tem a mancha do pecado, mas na verdade o pecado original é mais uma deficiência espiritual que nós temos. Nós nascemos com essa carência. E que carência é essa? Nós nascemos em estado de pecado. Como diz o salmista lá no Salmo 50, vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, pecador já minha mãe me concebeu. Nós nascemos privados da graça de Deus. Ao sermos batizados, nós então recebemos a graça de Deus, a graça de Cristo. O Espírito Santo é derramado nos nossos corações e nós nos tornamos amigos de Deus. Deus passa a habitar na nossa alma como amigo. Ora, Deus habita na alma de todo ser humano que vem a este mundo como Criador, porque Ele sustenta no ser todas as criaturas, não só os seres humanos. Todas as criaturas são sustentadas no ser por Deus a cada instante. Deus pensa em todas e em cada uma das suas criaturas e as ama constantemente para que elas continuem existindo. Desde as pedras até os anjos, passando pelas plantas, os animais e nós seres humanos. Se Deus deixasse de pensar e de amar em alguma de suas criaturas, essa criatura deixaria de existir. Porém, quando nós somos batizados, Deus passa a habitar na nossa alma como amigo. Por quê? Porque a amizade é um amor que supõe reciprocidade. É um amor mútuo. Não dá para eu ser amigo de alguém que não quer ser meu amigo. Eu posso amar alguém que não me ama,
Mas eu não posso ser amigo de alguém que não quer ser meu amigo, porque amizade supõe reciprocidade. Então, quando nós somos batizados, o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E nós nos tornamos capazes de amar a Deus. Então, por isso, Deus passa a habitar em nós como amigo. E se nós conservamos a dignidade de filhos de Deus, se nós conservamos a graça santificante, não cometendo nenhum pecado mortal, Deus continua habitando na nossa alma como amigo. A Virgem Maria foi saudada pelo anjo, conforme nós ouvimos no Evangelho, Ave cheia de graça, Kaire Keharitomene. São as palavras do anjo no Evangelho de São Lucas, em grego. Provavelmente o anjo deve tê-la saudado em aramaico, que era a língua que Nossa Senhora mais provavelmente falava. Mas São Lucas escreveu o Evangelho em grego e a palavra é essa: Kaire Keharitomene, alegra-te, cheia de graça. Então o anjo constata que ela é a cheia de graça, que Deus comunicou a ela a plenitude da graça e, portanto, nela não habita o pecado. Porque nós nascemos com o pecado original. O que é o pecado original? É a ausência da graça. É a carência da graça de Deus. Falta-nos a graça. Como eu disse, é uma deficiência. Como alguém que tem deficiência de alguma vitamina no corpo, né? Então precisa tomar aquela vitamina. Nossa Senhora é a cheia de graça. Porque no momento da sua concepção, em previsão dos méritos de Cristo, ou seja, levando em conta o mistério pascal de Cristo, que ainda não tinha se realizado, mas para Deus o tempo não existe, porque Deus vive na eternidade. Então Deus podia, em previsão dos méritos de Cristo, preservar a Virgem Maria do pecado original, infundindo na sua alma, no momento da sua concepção, a graça. Mas não apenas a graça, como nós a recebemos, a plenitude da graça. Os teólogos dizem que, se nós pudéssemos somar toda a graça que Deus comunicou a todas as criaturas, os homens e os anjos, se nós pudéssemos somar toda a graça que Deus comunicou aos homens e aos anjos, ainda a graça que Deus comunicou a Maria seria infinitamente maior. Ela é a cheia de graça. Deus comunicou a ela a plenitude da graça. Porque puríssima, como diz o prefácio da missa de hoje, puríssima na verdade devia ser aquela que conceberia e daria à luz o Filho de Deus. Aquele que o anjo disse, ele será chamado santo. Ora, se ela ia conceber e gerar em seu ventre aquele que é o santo, então ela devia ser santa, desde o começo, desde o primeiro instante. Eva era imaculada antes do pecado, e Maria devia ser a nova Eva. Por isso Deus quis conceder a ela esse privilégio, para nos lembrar também da nossa vocação à santidade. A segunda leitura de hoje nos diz: antes da fundação do mundo, o Pai nos predestinou para que fôssemos santos. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, sermos
santos. E a Virgem Maria é o arquétipo, o protótipo, o ícone, a imagem da igreja. É o espelho de justiça. Nós olhamos para ela e vemos que Deus realizou superabundantemente nela o que deseja realizar em nós também. Ela diz no Magnífica: minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus é o Salvador de Maria. Assim como Ele é nosso Salvador, Ele é o Salvador também de Maria. Por isso, quando foi definido o dogma da Imaculada Conceição, como nós até rezamos na oração coleta da missa de hoje, em previsão dos méritos de Cristo. Aquele que Maria gerou em seu ventre, Jesus, cujo nome significa Deus salva, porque, como disse o anjo a São José, ele vai se chamar Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, a primeira pessoa que Jesus salvou dos pecados, ou do pecado, foi a Virgem Maria, sua mãe. Se ele vinha ao mundo, se ele se encarnou para nos salvar dos nossos pecados, para ser o nosso Salvador, a primeira pessoa que ele quis e que ele devia santificar, salvar, a sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Ele, o novo Adão, ela, a nova Eva, a mãe de todos os viventes, para que a partir deles nascesse a nova humanidade, que somos nós, a igreja, a humanidade reconciliada com Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Eva estendeu a mão para a árvore, para comer do fruto proibido. Aquele fruto que Deus tinha dito, esse fruto é venenoso, não coma, você vai morrer. A Virgem Maria faz o contrário. Eva estendeu a mão para pegar o fruto da árvore, do lenho. Nossa Senhora, aos pés da cruz, oferece o fruto do seu ventre no lenho da cruz, oferece ao Pai pela nossa salvação. Por isso ela é chamada de corredentora. Deus opera a salvação, nós cooperamos. A Virgem Maria, mais do que qualquer outra criatura, cooperou para que a salvação acontecesse. Estava lá nos desígnios de Deus, o seu plano providencial para salvar a nós. Maria não é uma coadjuvante, porque assim Deus quis, porque assim Deus estabeleceu. Ele quis que Maria fosse protagonista na obra da salvação. Como Jesus veio a nós por meio dela, é por meio dela que nós devemos ir a Ele. Ele veio ao mundo por meio dela, e é por meio dela que Ele deve reinar no mundo. A primeira leitura de hoje nos lembra: porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Jesus, a descendência de Maria, esmagou a cabeça da serpente infernal. Há uma inimizade desde o começo dos tempos até o final dos tempos. Comecinho da Bíblia, lá no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Último livro da Bíblia, Apocalipse. A mulher e o dragão, a antiga serpente. O dragão fazendo uma arruaça no céu, com a cauda varrendo a terça parte das estrelas. De repente ele se detém diante da mulher, que está grávida, prestes a dar à luz
o Rei que vem para governar todos os povos. Essa inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente continua até o fim dos tempos. Nós fazemos parte daquela geração, conforme a profecia de Maria, que a proclama bem-aventurada. Seus filhos, seus escravos de amor que a ela querem se submeter, para aprendermos com ela a nos submetermos a Deus. Como ela, nós queremos dizer: eis-nos aqui, eis os teus servos, os teus escravos de amor, que querem viver para te amar e servir, ao contrário de Satanás, ao contrário dos nossos primeiros pais. E nos submetendo a Deus, a Jesus por Maria, nós seremos cheios da graça de Deus, seremos amigos de Deus, seremos santos. Essa é a graça que nós devemos pedir a Nossa Senhora, que nos faça santos, porque para isso Deus nos destinou antes da fundação do mundo. Então, com grande alegria, nós hoje celebramos esta solenidade, colocando-nos com confiança nas mãos da Virgem Imaculada, submetendo-nos a ela, como o próprio Jesus fez. É um escândalo. Eu não sei o que está escrito nas Bíblias protestantes, mas na nossa, lá em São Lucas, está escrito que Jesus era submisso a Maria. Jesus obedecia a Maria. Ela que primeiro disse: eu me submeto, eu obedeço. Então, imitando Jesus, nós queremos obedecer Maria. E imitando Maria, nós queremos obedecer Jesus. Servindo Maria, nós servimos Jesus. Porque Jesus e Maria estão tão unidos que seria mais fácil separar a luz do sol do que separar Maria de Jesus. Peçamos a ela esta graça nesta noite, de estarmos intimamente unidos a Jesus por meio dela, e de obtermos por sua intercessão abundância de graça e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqueles anjos rebeldes não contemplaram a face de Deus, mas se nós obedecermos, se nós amarmos e servirmos a Deus, nós contemplaremos a face de Deus no céu, assim como a Virgem Maria contempla. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.